Ah, sejam todos, sejam todos bem-vindos, seja muito bem-vindo, senhor professor. Primeiramente quero agradecer a sua presença, por ter aceito o nosso convite. Sei que não foi fácil ter o senhor aqui, mas conseguimos, graças a Deus. Quero agradecer mesmo a presença e pedir... ainda bem que o senhor é bem carismático, bem amigo. Isso porque eu conheço desde que o senhor foi meu professor. Continua sendo um professor, certo? Sim. E desde já, né, para se apresentar aqui para os nossos telespectadores, nossos parceiros, nossos amigos, quem é, afinal de contas, o nosso professor que está aqui presente? Irmão, eu queria agradecer de coração essa oportunidade da gente bater um papo, trocar ideias. Sempre a gente pode colaborar de alguma forma, informando e refletindo sobre questões que são importantes para toda uma cidade, vamos chamar assim. Sim. Muito cedo, eu me interessei por eletrônica na cidade de São Lourenço, ainda no ginásio. Naquela época o ensino fundamental tinha esse nome. E por essa iniciativa eu vim fazer um que a gente chamava de vestibular na Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa. Passei e aos 14 anos eu me mudei para Santa Rita. Eu estudei na Escola Técnica de Eletrônica, fiz estágio numa cidade do Vale do Aço chamada João Molevade, trabalhando em usina siderúrgica. Vale do Aço fica um pouco acima de Belo Horizonte e é um local onde é rico em minério de ferro, e ali existem várias usinas siderúrgicas que produzem aço. Ok. Mas eu tinha vontade de continuar os estudos e, terminando o estágio para receber o diploma de técnico de eletrônica, eu retornei a Santa Rita, fiz vestibular no Inatel e entrei no Inatel. E ao mesmo tempo que eu estudava no Inatel, eu também tive a minha primeira oportunidade de lecionar, de dar aula na Escola Técnica de Eletrônica. Na ET? Na ET. Oh, ok. E à medida com que foi passando o tempo, mais para o final do Inatel, eu resolvi empreender e tive uma pequena empresa prestadora de serviço e que fabricava alguns temporizadores eletrônicos para utilizar em centrais eletromecânicas. E essa empresa, enfim, ela teve uma durabilidade durante um tempo. Depois eu vendi para o meu sócio, mas já formado no Inatel. Eu recebi um convite para iniciar a carreira docente no Inatel. E aí eu comecei a minha carreira no Inatel, dando aulas de disciplinas básicas, de circuitos, de eletrônica, e tive uma carreira toda lá na instituição. Eu sei, né? Eu tive o prazer de ser seu aluno, de compartilhar muitas ideias, ver muitos projetos também. E antes disso, né, o professor falou um pouquinho da sua carreira, da sua vida acadêmica. Eu sempre pensei que o professor fosse nativo de Santa Rita. Afinal, o professor não é. Não, eu nasci em São Lourenço, mas eu estou com 63 anos. Desde os 14 eu estou aqui. Eu tenho uma esposa, Lúcia Borsato Cunha Chaves, 2 filhos, Vander Júnior e Ana Clara, e constituí família aqui e fiquei aqui na cidade. Enfim, estou por aqui até hoje. Uma cidade que eu amo, uma cidade que ela tem uma singularidade. Ela é considerada uma cidade pequena por ter 44 mil habitantes, mas ela tem uma singularidade, exemplo para o país. E é bem notável isso, bem expressivo os números, não só do desenvolvimento que é gerado aqui, de todo produto que é gerado aqui, e também dos quadros que são formados aqui. Os números são notáveis e, graças a Deus, o senhor fez parte e faz parte ainda, né, dessa trajetória, dessa história. Uma coisa que eu fiquei curioso, o professor falou da época natalina, certo? Eu
vi lá no quadro que o professor também faz parte do elenco do diretório, posso assim considerar, né? Sim. Do quadro diretório Do Inatel. do Inatel. Então, aí eu comecei a dar aula, logo fui convidado para coordenar a Feira Tecnológica do Inatel. E ali, naquele processo de Feira Tecnológica, nós resolvemos trabalhar ao mesmo tempo, como um processo já pensado em modelo educacional para a escola, de mesclar a arte e cultura com tecnologia. Sim, sim. Essa feira ela cresceu muito e eu fui convidado a ser coordenador acadêmico e pró-diretor de graduação, cuida de todos os cursos de graduação. Sim. E após concluir esse ciclo, eu me candidatei a ser diretor do Inatel. Fui diretor lá por 8 anos, uma instituição que é exemplo para o país, aonde eu fui e tenho feliz e tenho uma relação extremamente estreita até hoje com aquele instituto. Enfim, tive um papel lá na instituição. Sim. Naquela época, Hermani, nós trabalhamos muitas coisas ligadas ao modelo educacional do Inatel, que hoje eu posso resumir. Pode ficar à vontade, professor. Eu posso resumir assim. Foi um processo importante porque depois ele acabou transportando para a cidade quando eu fui convidado para ser prefeito. O modelo do Inatel que a gente construiu ao longo daquela história toda foi um modelo que pudesse reunir a tecnologia, porque o Inatel é uma escola essencialmente tecnológica, o empreendedorismo, que já é uma cultura lá do Inatel, sim, com a arte, cultura e a ética e a cidadania. Será que é daí onde surgiu a cidade criativa? É exatamente isso. Okay, logo após eu concluir a direção do Inatel, que eu retornei para dar aulas, sim, eu fiz uma pós-graduação de planejamento educacional e eu desenvolvi uma tese que basicamente é a experiência do Inatel, que o título era Formar o Homem para a Engenharia, um lema, uma necessidade. E aí eu dizia que o engenheiro ele deveria ser mergulhado no modelo educacional que tivesse a tecnologia, o empreendedorismo, a arte, cultura e a ética e cidadania, fornecendo ferramentas para que as pessoas possam decidir melhor entre o bem, o mal, o vício e a virtude. Esse foi uma monografia que eu construí e que, quando fui convidado para ser vice-prefeito e assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio do município, eu trouxe essa ideia para a cidade. E aí tem toda uma história da cidade criativa, cidade feliz. Antes de nós entrarmos nesse assunto, porque é um assunto que eu também gostaria muito de falar e ele é voltado propriamente ao tema da nossa conversa, que é o futuro da cidade. Porque sim, hoje, quando acredito eu, e que vai tá dando certo e vai dar muito mais certo ainda, que uma das maiores propostas do senhor era de levar esse projeto mais avante. Antes de nós falarmos, eu queria que o professor falasse um pouquinho antes de entrar na cidade, como é que criou essa necessidade de migrar para a política, porque o professor sempre foi vice, desde que eu conheci. Sim. Vice do ex-prefeito. Então, depois que eu concluí o ciclo de 8 anos na direção do Inatel, eu fui convidado pelo deputado Bilac Pinto e pelo prefeito Jefinho para ser vice dele no mandato que ia se iniciar. Na realidade, ainda ia existir um processo de candidatura. Eu pensei muito e achei que eu podia dar uma contribuição à cidade, e aí aceitei o desafio de ser vice na chapa do prefeito Jefinho, prefeito Jefferson Gonçalves Mendes. Mas isso falamos em que ano? Que data? Isso foi em 2013,
Isso significa que o primeiro mandato todo eu fui vice-chefinho e ao mesmo tempo secretário de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio. Oh, ok. Pode prosseguir, fica à vontade. Daí, a hora que foi concluído o primeiro mandato, aconteceu uma coisa curiosa, irmão, eu tive uma doença muito grave, cheguei ao prefeito, solicitei que ele substituísse o vice para o próximo pleito eleitoral. Sim. E ele me falou uma frase que é marcada até hoje. Ele disse o seguinte: eu não vou substituir porque tudo que você vai ter que passar no que diz respeito à saúde, você vai ser vitorioso, e alguma coisa me diz que a cidade precisa de você. E aí ele fez questão que eu continuasse na chapa como vice. Sim. E disse que ele não iria me substituir porque algo dizia a ele que a cidade ainda iria precisar de mim. Nós fomos vitoriosos, inclusive nesse pleito eleitoral eu estava na UTI do hospital, eu não votei em mim mesmo. Oh. Voltei, recuperei a minha saúde. O prefeito Jefferson me voltou à Secretaria de Ciência e Tecnologia, eu continuei tocando os projetos. Passado um ano, o prefeito descobriu que ele tinha um problema de saúde que necessitaria de uma cirurgia, e aí, por uma infelicidade de todos, porque era um prefeito muito carismático, um prefeito muito querido no município, ele veio a falecer. Infelizmente. E nesse momento eu tive que assumir a cidade com um desafio muito grande. Substituir um líder carismático de muitos anos, muito querido na instituição. Sim. E, a bem da verdade, tendo a primeira experiência de gestão pública, porque enquanto secretário, você cuida de uma área muito pequena. Enquanto prefeito, você cuida de uma área muito grande. A bola é bem maior. A bola é bem maior. Agora vai fazer 4 anos, não é? Eu acho que foi em 2008. 3 anos em substituição ao prefeito, o primeiro mandato, e agora mais 6 meses do segundo mandato. Porque vimos lá nas eleições do ano passado, né? O professor quase ganhou pela maioria, também não tinha como, né? Eu sempre digo o seguinte, irmão, numa disputa, as pessoas vão colocar suas propostas, suas visões de mundo, suas colocações, a população escolhe. Muitas ações de concorrentes na eleição são ações importantes que a gente deve absorver. A gente coloca as ideias, imagina como que a cidade deve progredir nesse tempo e quais as sementes que a gente tem que plantar para o futuro. E depois do pleito, a gente tem que governar para todos. A gente tem que entender que todos fazem parte de uma comunidade e a gente deve buscar sempre a união, deve buscar dar o melhor de nós para toda a população. Agora que é um assunto um pouquinho delicado. O professor assumiu bem numa fase, digamos assim, trágica. Sim. Primeiro a perda do nosso ex-prefeito. Sim. A segunda, que logo que ele venha a falecer, um ano e meio após, vem a situação pandêmica. Como é que foi essa gerência? Teve mais ainda, viu, irmão? Teve mais uma? Teve, que foi a chuva de pedra. Ah, sim, verdade. A chuva de pedra foi uma catástrofe jamais vista no município de Santa Rita. Verdade. Sim, logo de cara. Nós tivemos também um problema de um processo judicial que se arrasta por mais de 30 anos, que deu um estresse grande, a gente teve que lidar com essa questão, e teve a questão da pandemia. E com essa questão, eu digo sempre o seguinte, o controle mata e a confiança salva. Então é necessário confiar no projeto que você tem, naquilo que você está fazendo e confiar nas pessoas. E à medida que a gente confia, brota cuidadores que nos ajudam a resolver
todo e qualquer tipo de problema. Mas aí, certo, bela frase, gostei. Mas agora, como é que está? Eu queria saber do professor, propriamente, professor que está bem no campo e está a ver o cenário, não de uma forma micro, mas de uma forma macro, o cenário da pandemia na cidade. Então, o cenário da pandemia, nós tivemos, desde um primeiro momento, um diálogo muito estreito com a sociedade. E nesse diálogo a gente percebeu as angústias, as revoltas, muitas ações não foram entendidas, às vezes, por parte, com razão. Nós tivemos que equilibrar a questão sanitária com a questão econômica. Sim. Fizemos sempre as ações pensando nesses dois pontos. Existiram alguns segmentos que sofreram mais, outros sofreram menos, e outros até tiveram lucros na questão da pandemia. O que aconteceu do ponto de vista, vamos falar assim, da economia, o que a gente percebe é que aconteceu uma desigualdade. Houve situações onde teve desemprego, houve situações onde teve emprego. Só que a pessoa que era desempregada numa situação, ela não se encaixava na nova. Então, virou uma situação assim. O que são os dados do CAGED, que é um órgão do governo, do Ministério da Economia do governo federal? A cidade de Santa Rita, ela sempre intercalou na pandemia entre a segunda cidade do sul de Minas e a terceira cidade que mais conseguiu ter saldo positivo de empregos de carteira assinada. Isso não significa que nós resolvemos os problemas ocasionados pela pandemia com pleno emprego. Existem pessoas desempregadas. Sim. O que o dado mostra é que, comparativamente, a cidade ela conseguiu de alguma forma reagir. E quando eu falo a cidade, não é o poder público, certo, é as empresas, é o comércio, houve uma reação nesse sentido, mas a gente não deixa de estar preocupado, sabe, irmão? Essa questão do emprego, nós estamos nesse momento, a gente tem 3 ou 4 oportunidades muito boas, que em breve a população vai saber, e nós estamos empreendendo um esforço muito grande, porque é a questão primordial hoje, essa questão de recuperar os empregos, a renda das pessoas. Aí seria o ponto, então, da nossa conversa, que é hoje o nosso tema, o futuro da cidade. Uhum. Como o professor já deu um gatilho, né, disso, não só no âmbito econômico, educacional, nós vemos também um grande impacto. As escolas, não só a primária, a infantil, teve todos os setores Sim. tiveram que parar, infelizmente. Sim. Hoje já está-se a voltar paulatinamente e gradativamente às aulas. Sim. Umas estão intercalando, Sim, de forma híbrida, por aí fora. Vários modelos estão a ser adotados para poder selecionar, voltar às aulas. Com relação a isso, eu queria que o professor falasse mais onde encaixa agora o projeto futuro, que é a cidade criativa. Irmão, primeiro é o seguinte, eu acredito que uma cidade, ela basicamente, ela necessita de 4 pontos para poder ela se desenvolver de forma harmônica. O primeiro ponto é ter uma infraestrutura adequada em todas as áreas a qual ela lida. Na saúde, na educação, no desenvolvimento social, na segurança. É necessário ter uma infraestrutura boa. O segundo ponto importante é ter um projeto de cidade. Certo. E esse projeto de cidade, para a gente construir, a gente tem que ter uma coisa muito clara na cabeça. É preciso ouvir as pessoas para poder cuidar das pessoas. Sim.
E muitas vezes, ouvindo as pessoas, a gente consegue construir esse projeto com ações importantes. Mas também outras ações que às vezes as pessoas querem, mas não sabem se expressar, a gente também contemplar nesse projeto. Pessoas capazes de executar esse projeto, principalmente fazendo uma aliança entre a sociedade civil e o poder público, e uma gestão profissional para que tudo isso aconteça. A cidade, ela é muito complexa, porque a gente cuida de educação, de saúde, de segurança, da parte assistencial, etc. Tem vários programas nesse sentido que faz parte desse projeto. O desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento econômico, vamos colocar assim, social, e com respeito ao meio ambiente, que é algo fundamental hoje também, a gente deve estabelecer alguns eixos para trabalhar, para a gente não perder o foco. Sim. No caso de Santa Rita, o eixo do agronegócio é muito forte. Sim. Então a gente tem que ter ações nesse sentido. No caso de Santa Rita, a indústria é muito forte. E aí a gente tem que diversificar a quantidade de indústrias que chegam, produzir através das incubadoras novas indústrias de base tecnológica, principalmente, ter um fomento ao empreendedorismo, ao pequeno negócio. Um terceiro ponto é a questão do comércio, que em Santa Rita é um desafio, a gente precisa ter diversas ações assim de fortalecimento do comércio. E um item muito importante que a pandemia deu um golpe certeiro e que estava indo muito bem foi o fomento à economia criativa. Ah, sim. Essa aí sofreu bastante. Pra você ter uma ideia, em 2019 a gente contabiliza aproximadamente 10 milhões de reais de injeção no ano, só em economia criativa. E isso acabou. Nesse sentido, o Cidade Criativa, Cidade Feliz, ele tem um papel importante de agregar, de unir as diversas forças no campo desse modelo que eu imaginei lá, da tecnologia como forma de inclusão, do empreendedorismo como forma de despertar o sonho e realização, da arte e cultura como forma de alterar a consciência e a humanização, e a ética e a cidadania fornecendo ferramentas à população para que ela decida melhor quando deparado com os dilemas da vida contemporânea. Ela, ao mesmo tempo que ela estimula, ela dá luz a quem produz as iniciativas, ela trabalha com a ética, que é a ética do cuidado. E cuidar é mais do que proteger, irmão. Cuidar é fazer com que as pessoas existam. Então, nesse sentido, a Cidade Criativa, Cidade Feliz, para o fomento da economia criativa, é um evento muito importante, a ponto de ter se transformado numa aceleradora de empreendimentos criativos. E o sucesso maior desse ecossistema foi o Hacktown. É verdade. É que será o nosso próximo convidado também a fazer parte da nossa mesa aqui. É o João Rubens. Já fiz a proposta a ele. Só um minuto. Vamos falar. Fiz convite ao João Rubens e ao Marcos Davi. Era para também o Pitokov fazer parte da mesa, mas o Pitokov... Carlos Henrique Vilela faz parte. Também, sim. Eu queria... Inclusive o Carlos Henrique foi o primeiro voluntário e que foi peça fundamental para impulsionar a Cidade Criativa antes do Hacktown? Antes do Hacktown. Sério? Ele foi peça fundamental. Então já fica o convite aí, Carlão. já você também fará parte aqui da nossa mesa. E falando mais assim, nós vimos que teve alguns projetos que ficaram parados, alguns projetos que andaram e alguns projetos que estão meio que cambaleando, né? Andando com um passo de camaleão por aí fora, mas estão avançando. Esse cenário todo que nós estamos aqui a passar, nós automaticamente tivemos que nos adequarmos
renovar, não é? E enquadrar-se no sistema, no novo sistema, no novo hoje, chamado novo hoje. Dentro disso, como é que ficam esses projetos que há algum tempo atrás, 2, 3 anos atrás, estavam prontos para descolar? Sim. E ficaram parados? Então, na realidade, não houve, nesse período, do ponto de vista público, os projetos de infraestrutura, eles não pararam. Saneamento básico continuou, a questão de construção de escolas, a questão de equipamentos culturais, a questão de melhoria das estradas rurais. Os projetos de infraestrutura continuaram. Nós estamos remodelando todo um processo de saúde e temos um desafio muito grande, que é manter a UTI do Hospital Antônio Moreira da Costa, que foi fundamental na pandemia. Irmão, deve ter passado pelaquela UTI em torno de 320 pessoas e tiveram óbitos. Nossa. Mas se não tivesse a UTI, o número de óbitos seria muito maior. Então, acredito, porque eu fui foi. Não cheguei a ir propriamente à UTI, sim, mas cheguei quase perto. Então, mas aquilo lá foi uma ação muito importante. Agora, eu acredito que, pensando no futuro, nós estamos com um projeto, quer seja na infraestrutura, quer seja nos projetos político-pedagógicos, na capacitação e valorização dos profissionais de educação e na gestão, na educação, porque a educação é uma educação diferenciada que estimula a criatividade, a curiosidade dos alunos, que trabalhe questões importantes da vida social sem separação, que vai ser a nossa saída. Para isso, nós estamos com... O nosso projeto é construir 3 escolas novas e 2 creches novas. Uma primeira foi uma escola construída no centro de eventos, chamada Escola Parque. É isso que eu queria perguntar dela. Sim. É isso que eu queria... Não, mas pode continuar. A Escola Parque, ela é inspirada num pedagogo antigo da década de 20, chamado Anísio Teixeira, certo, que utilizava o parque onde estava inserida a escola para fazer um contraturno e fazer um trabalho integral com os alunos. Então ela vai ficar no centro ali de um parque que ainda está em construção. Mas o importante é que ela também será a primeira escola bilíngue do estado de Minas Gerais, pública. Sério? E a gente tem um projeto de plantar essa semente para que a cidade de Santa Rita do Sapucaí seja a primeira cidade onde a escola pública seja bilíngue no Brasil. Mas isso é por causa de moda? Não. A gente estudou isso com muito cuidado, a questão de 2 línguas na escola, o processo cultural que acontece com aquela criança, vai preparar essas crianças melhor para o mundo que está aí. Sim. Isso porque hoje, como engenheiro, não vou falar até propriamente como engenheiro ou como um formado ou um graduado, coisa parecida. Hoje, para se manter vivo no mercado de trabalho, se você não tiver uma língua adicional, uma língua a mais, você fica meio que perdido. Já é você já está fora, quase metade fora, com o pé fora. Porque hoje está se a cobrar muito por causa do comércio chinês, asiático num todo, não é? Sim. E antes, a língua padrão, né, que era o pré-requisito para todos os currículos, era o inglês. Hoje já não está só a falar só do inglês, hoje fala-se do francês, fala-se do espanhol e fala-se do mandarim. E já com essa cultura, com essa nova inserção que está a vir, que vai nascer agora, né, da bilíngue da escola, preparar a cidade e os novos futuros habitantes ou estudantes da mesma. Porque na realidade, irmão, o grande investimento da educação tem que ser na base. Sim, né? sim. Então, tudo que você fizer para melhorar a qualidade de educação na base, nós vamos ter a certeza e
e também a esperança de que a gente vai ter um mundo mais justo e feliz. Feliz. Certo. O professor falou desse projeto na área educacional. Tem algum outro projeto? Tem um hospital que está ali, desde que eu cheguei, que está meio parado. Aquele hospital lá é uma grande preocupação nossa, até uma grande tristeza, para falar a verdade. Nós estamos empreendendo, realmente. já empreendemos diversas ações a nível de governo, já conversei com o governador do estado de Minas 4 vezes. Nessa semana eu estou conversando com o enviado do governador sobre esse assunto. Não é uma coisa simples de resolver, porque não basta comprar o hospital e abrir. Sim. Eu preciso manter o hospital, ele precisa ter viabilidade econômica. É necessário ali ser um projeto de alta complexidade para que ele se sustente economicamente. Mas, assim, eu sou otimista, né? Sim. E a definição que eu sempre falo, eu sou otimista porque o otimista, ele busca, ele trabalha, ele tenta realizar. Então, junto com outras pessoas que estão nos ajudando, nós continuamos trabalhando, assim, dentro do possível para poder equacionar a questão daquele hospital que está parado lá, que para o município de Santa Rita, do ponto de vista futuro, certo, é algo fundamental. A partir daquele hospital vão gerar diversas outras ações importantes. Talvez eu esteja equivocado, mas eu vi em tempos que com a abertura, foi um zum que estava rolando pela cidade, que se houvesse a abertura do hospital, haveria um interesse de uma faculdade de medicina. Será que esse boato era verdade? É verdade? Assim, esse eixo de Itajubá até Pouso Alegre, sim, ele já tem 2 faculdades de medicina, né? Sim. Então, abrir mais uma faculdade de medicina depende muito da viabilidade disso e também como que o Ministério da Educação entende essa questão, porque eu tenho duas faculdades próximas. O importante é que esse equipamento, mais importante, independente de ter cursos de graduação, ele seja um equipamento que ele vai prestar um serviço importante em alta complexidade para a população e que também sirva de pesquisa e de cursos de pós-graduação para formar especialistas nas diversas áreas de alta complexidade que a gente tem necessidade na macro-região sul. Ok. E o setor agropecuário, como é que... Nunca parou, nem deve parar, graças a Deus. Senão a gente para de comer. Ele, aqui em Santa Rita, basicamente em função do café e do leite. Recentemente nós tivemos uma geada, eles sofreram na chuva de pedra, uma parte também sofreu, mas é uma área que tem uma cooperativa conduzida com muita competência, e o poder público, o que ele tem que fazer nesse setor é não atrapalhar e servir de apoio para algo que está bem organizado e que produz muito e que tem nesse momento uma inovação, certo, que é a produção de cafés especiais e a rota do café, que ao mesmo tempo é um circuito turístico e, por outro lado, produz cafés a nível de exportação, e isso tem crescido muito no município de Santa Rita. Certo. Estamos a chegar já ao final do nosso papo. Eu gostaria de ficar aqui mais, falar a noite toda com o senhor. Falando propriamente, o futuro, o que o professor vê futuramente em Santa Rita? Como? Irmã, eu tenho muita esperança de uma grande cidade. Essa cidade, tudo que ela fez, certo, foi calcada na educação. E o processo educacional de Santa Rita sempre inovou. A nossa cidade, ela tem uma tradição, é a tradição da inovação. Só por conta disso, eu tenho certeza que nós vamos continuar sendo exemplo para o Brasil e vamos manter essa singularidade da inovação e vamos ter um futuro próspero. O que eu espero
é que Santa Rita do Sapucaí continue trilhando um caminho aonde a sociedade como um todo, as pessoas, sejam autoconfiantes, que tenham uma autoestima, porque nós somos pequenininhos, mas nós temos a nossa singularidade. Sim. Que possa encontrar novas veredas de desenvolvimento que aparecem, que a gente sempre tem que estar atento, que seja uma cidade que cultive a liberdade para a criação, faça uma autorreflexão permanente, que tenha um espírito de amizade e que, sobretudo, seja uma cidade unida, aonde o ambiente seja um ambiente amoroso entre todos, porque eu acredito que é só no amor que existe comunicação, e sem comunicação nós só vamos existir processos que um não vai entender o que o outro faz e dificilmente a gente vai atingir os objetivos. Esse caminho, irmão, eu diria que é o caminho de um projeto de cidade feliz, que aliás, para mim, é a única meta humana. Ok, bom saber, bom. Projetos futuros, um trecho, uma introdução? Na educação a gente tem a construção de novas escolas, na área de saúde, pelo menos 4 UBSs a gente está no projeto para construir, resolver 2 pontos críticos de saneamento básico e de drenagem de esgoto. Estamos trabalhando fortemente para tentar viabilizar um novo distrito industrial para poder atrair empreendimentos. E essa área da cidade, da economia criativa, o Cidade Criativa, Cidade Feliz, é turbinado, porque isso é um mecanismo até de um projeto de educação para a cidade. Beleza. A bateria acabou. Já finalizando, né? Já na ponta final, na reta final, assim o termo correto. O professor queria dizer falar alguma coisa, algum conselho, dar alguma dica? Não, eu queria agradecer, mano, pela oportunidade, e aqueles que nos ouvem dizer o seguinte: apesar de todos os males que a gente está vivendo em função desse momento conflituoso de pandemia, a gente deve colocar no coração da gente um bichinho chamado esperança para poder lutar contra esses problemas todos, porque eu tenho fé e tenho a certeza de que nós vamos mergulhar num mundo mais justo e feliz. Ok. Eu que me sinto lisonjeado de ter aqui a sua presença, senhor professor. Primeiramente, agradecer muito a Deus e depois ao senhor, né? Por se fazer presente. Foi uma luta para conseguir esse espaço na sua agenda. E o professor, não só como professor, prefeito, agenda totalmente lotada, e disponibilizar o seu tempo para um bate-papo, para aqui mostrar à sociedade, ao povo afora, que não tem essa oportunidade de ouvir o senhor, só ver pelas leis, só ver pela rua passando. Sim. E hoje na nossa Câmara, né, pela aí, deixar o seu recado e poder falar. Eu me sinto agradecido muito, até fico sem palavras.